menos de 2 meses, ele está como diretor do Campus Camaquã do IFSU. A gente vai ter essa oportunidade de conversar um pouco com ele, saber um pouco sobre esse trabalho que você vem realizando, sobre as atividades do Campus Camaquã do IFSU também. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gil. É um prazer estar contigo e com a tua audiência. Realmente são menos de 2 meses à frente deste campus, né, do IFSU, que nos deu e nos dá muitas alegrias, né? E é um desafio estar à frente desse campus em seus 15 anos de existência. 25 de setembro nós vamos comemorar junto à comunidade acadêmica e da cidade de Camaquã 15 anos de existência, e é um prazer para a gente estar à frente nesse momento tão especial do nosso campus, né? E entre outras atividades a gente está tomando pé, né, da situação, né? Em termos administrativos, muita coisa para fazer, muita coisa para se inteirar, assim como o nosso reitor é novo também, né? A nossa pró-reitoria, nossas pró-reitorias são todas novas, então nós e eles estamos nos organizando, fazendo essa transição com calma, nos inteirando das coisas que tem para se inteirar, para fazer da melhor forma possível para entregar para a comunidade. Bom, embora você esteja adequado às estruturas do IFSU Camaquã já nesse período aí de mais de 10 anos, é um desafio completamente diferente estar à frente como diretor, né? Sim, completamente diferente. Nós viemos fazendo capacitações para estar nesse momento onde estamos, mas nada como um dia a dia para nos preparar e para nos moldar melhor para algumas determinadas situações que são urgentes e que merecem resposta imediata, e a gente tem pouco tempo para tomar as decisões, e elas têm que ser as mais assertivas possíveis, e a gente está aprendendo dia a dia e ganhando experiência para fazer o melhor, né? O nosso interesse é sempre servir. Essa semana eu estive com o prefeito Abner, né? Porque uma das nossas metas é o estreitamento dos laços de amizade e cooperação com a comunidade de Camaquã. Nós queremos servir a comunidade de Camaquã. Falei com ele essa semana, falei com o nosso presidente da Câmara de Vereadores, Pedro Gril, falei com sua ouvidoria. Então esse é o caminho que nós queremos trilhar, né? Nós queremos estar sempre próximos à comunidade, servir a comunidade e ser mola de propulsora para essa gurizada aí em termos de educação, né? E também tive a honra de conhecer a nossa Ana Carmelita, nossa secretária de Educação Municipal, uma pessoa iluminada, uma pessoa que fez um excelente seminário há 2 semanas atrás, que eu pude estar presente e aprender, né? A gente tem que ter a humildade de aprender com quem sabe fazer. E eu fiquei muito feliz de estar nesse momento com ela e aprender como é que se faz. Um seminário grandioso, com uma expoente pessoa do MEC, em relação à educação fundamental. Então, estávamos lá aprendendo com ela e com os seus servidores. Bom, eu quero destacar para quem está nos acompanhando neste momento que a questão do cargo de diretor do IFSU não é uma nomeação, e sim é através de eleição. Isso significa que a maioria das pessoas que estiveram participando daquele processo de eleição escolheram você como representante. Então foi um mérito, né, devido ao seu trabalho durante esses 10 anos na instituição. O corpo de alunos, principalmente, do IFSU, que é a maioria dos votos, né, vê em você aquela pessoa para estar durante esse próximo pleito à frente do IFSU. São 4 anos, a gente está na gestão 25-29, né, e foram 4 candidaturas, né, nesse pleito, né, que é uma eleição, e nós fomos o único campus que teve segundo turno, né? Foi nós e a reitoria. E foi muito engraçado, por assim dizer, que todo mundo estava acompanhando Camaquã. Até os demais campos, né, do nosso instituto, 13 estavam de olho todos aqui, né, torcendo, fazendo sua torcida, né? A gente não tem dimensão de como a gente impactou positivamente esse segundo turno, porque ficaria algo só restrito à reitoria, né, ao Carlos e à Gisela, e assim a gente repartiu, né, por assim dizer, as atenções. E o nosso compromisso é agora unir, né, as demais pessoas em torno do nosso principal objetivo, que é proporcionar ao nosso estudante uma condição melhor de vida. E isso é o que nos une, é isso que vai fazer a gente se aproximar, reaproximar, parar as arestas e fazer o melhor para o nosso estudante. É sempre
para o nosso estudante. A razão de nós estarmos aqui em Camaquã é o nosso estudante, né? E assim a gente vai fazê-lo. Devagarinho, tudo tem seu tempo, né? E aí a gente vai dar tempo para as pessoas que precisarem e vão certamente se unir a nós e vão fazer um grande trabalho nesses próximos 4 anos aí. Bom, a gente sabe que cada administração faz o seu melhor, ou pelo menos aquilo que entende que seria o melhor para a instituição. Quais foram as propostas que você apresentou, as melhorias que você acha que são necessárias no campus Camaquã IFSU e que a maioria dos votos entendeu que realmente eram os assuntos que precisavam ser modificados? A gente sempre se pautou pela questão da proximidade com as demais instituições, né, da cidade, de aproximação do que eu falei, dos laços de amizade e cooperação, né, com as demais unidades federativas também. Mas a gente foi muito sincero. O que nos levou até a vitória foi o trabalho que a gente quer fazer com os alunos, né, para os alunos e com os alunos. A gente foi muito feliz também com nossos técnicos administrativos da educação, votaram em grande parte no nosso trabalho, no nosso projeto, né? A gente quer estar mais próximos aos pais dos estudantes. A gente quer fazer parcerias, nós já temos reunião marcada com os pais. Nós temos que mostrar as nossas potencialidades e as nossas necessidades. Nós somos e temos potencial para fazer grandes coisas, mas também precisamos de muita coisa também. Eu estava falando na campanha, eu comparo o IFSU como uma pessoa que teve posses, né? Fez uma casa estruturada como queria, do seu modo, e que agora não consegue mais manter aquele nível, né, que devido, entre aspas, né, que tinha outrora. Então tem muita coisa para fazer. Tem pintura de prédio, tem até o pneu do nosso ônibus, tem 15 anos o pneu do nosso ônibus, né? A primeira coisa que a gente fez foi barrar viagens para longe, porque a gente já vê, né, seguidamente desastres acontecerem. Santa Maria é um exemplo desse. E a gente tem muita responsabilidade com isso. Então a gente limitou até Porto Alegre as viagens, porque a gente entende e buscou atrás de recursos para a troca dos pneus. A primeira coisa que nós conseguimos foi 40 mil reais para trocar os pneus de toda a frota. Na saída do nosso reitor Flávio e a entrada do nosso outro reitor, Carlos, um novo reitor, nós fomos muito incisivos em pedir, ele foi muito sensível em atender a nossa demanda. Nós precisamos de pneus novos, né? Estamos fazendo de forma a otimizar o gasto, né? Porque se nós terceirizamos esse serviço, cobram de 25% a 30% a mais. Então nós vamos fazer por dispensa de licitação. É um processo demorado, mas a gente vai garantir que nosso ônibus, nosso micro-ônibus e os pneus de nossas viaturas sejam trocados para a maior comodidade, né, segurança de nossos estudantes. Atitude acertada, porque, em primeiro lugar, a segurança dos estudantes. Sim. E também dos próprios professores que participam dessas excursões, né? Exatamente. E por aí vai. A pintura nós conseguimos... o pessoal sorri porque é um valor... entre aspas, irrisório para toda a estrutura que nós temos, né? Nós conseguimos 30 mil reais ainda para a pintura externa. A gente precisa, como se diz no interior, dar um tapa na pintura, né? Porque a gente vive numa região úmida, né? E a gente precisa ter uma visibilidade melhor. E a gente sabe que o recurso não é total, mas já é um ponto de partida para que a gente possa concluir no futuro próximo, né? Para os nossos estudantes é uma coisa que é engraçada, porque um carinhozinho faz toda a diferença, né? Nós temos uma novidade para o nosso estudante na volta às aulas, né? Nossa promessa vai ser cumprida, posso antecipar para ti, Gil. Nós compramos aquela máquina de água quente, né, para fazer o nosso chimarródromo lá. Oh, coisa boa! Né? A gente vai fazer o nosso chimarródromo, o pessoal lá pediu, né? E aí a gente foi sensível, a gente está cumprindo em menos de 2 meses o chimarródromo. Então a gurizada vai lá poder pegar sua água quente para o chimarrão, tomar, e não vai mais precisar aquecer com térmicas e chaleiras térmicas e entrar nas salas de aula para os professores para pegar água quente. Eles vão ter o espaço deles, né? E assim nós queremos também avançar no sentido da quadra esportes. Nossa quadra esportes ela requer uma pintura, né? Nós vamos emborrachar ela, até o final do ano a gente vai emborrachar.
para dar maior segurança, né? Hoje nós temos lá uma estrutura de cimento, e tu bem sabes que o cimento é escorregadio e a gente quer, né, fazer algo sensível e adequado para os nossos estudantes. E coisa para fazer não vai faltar, nosso trabalho não vai faltar. Tu me perguntasse sobre os 2 meses, todo dia é uma novidade, todo dia um pedido e todo dia a gente tem que correr atrás de alguma coisa, né? E assim a gente vai fazendo, né? Nosso estacionamento, ele, pelo peso do ônibus, ele afunda, né, a sua estrutura, nós estamos correndo atrás para ajeitar também. Então é como se fosse nossa casa, né? A gente vai fazendo um pouquinho, aí o outro lado dá uma desarrumada e a gente vai correndo atrás e vai fazer o possível para que estruturalmente e principalmente educacionalmente, né, os alunos e nossos servidores se sintam bem, né? Tem muita coisa para fazer, educacionalmente também, nós queremos reavivar nosso conselho de campus, né, com a participação dos pais, da comunidade externa. É algo que ficou para trás, está em nossos estatutos, está em nosso regimento e que a gente quer retomar. A gente precisa muito da participação dos pais. O pai é fundamental para a gente, né? O pai, os pais ou responsáveis, a gente vê em outras instituições de ensino que eles abraçam a escola, né? E a gente quer isso. A gente quer esse convívio direto com os pais, sintonia direto com o pai, que o pai possa ir lá e a gente vai ter momentos para isso, né? Para eles receberem as nossas demandas e eles nos demandarem. Nós queremos escutar, nós precisamos ter escuta ativa, né? A gente precisa escutar as pessoas e os seus anseios e tentar correr atrás das coisas que eles têm a nos propor, que geralmente são só ideias boas, né? Bom, a gente fica muito feliz, né, em ouvir todas essas iniciativas, mesmo com tão pouco tempo à frente do IFSU, você já está buscando todas essas iniciativas que vêm justamente para auxiliar esses estudantes. A gente acompanhou através das redes sociais alguns relatos de que poderemos ter cursos novos no IFSU Campus Camaquã, e isso nos enche de alegria porque a cada novo curso é uma oportunidade nova que se abre para estudantes, não somente de Camaquã, porque o Campus Camaquã do IFSU a gente acompanha a chegada dos ônibus muitas vezes, né, de outras cidades da região com alunos que vêm aqui buscar essas oportunidades. No nosso reitor teve em Brasília falando com o secretário da IPT, né, e ele se mostrou bastante preocupado com o nosso instituto, né? O instituto é aquele que tem 14 campos, né? Que o nosso instituto precisa cumprir algumas metas, né? Entre elas é ter um integrado, uma licenciatura e um ProEja. E o nosso reitor, vendo os índices baixos, né, dos indicativos que o nosso secretário nos mostrou, se mostra muito, muito preocupado e querendo que a gente oferte o melhor dentro daquilo que o MEC, que o secretário, ele espera. Então nós tivemos o CODIR semana passada em Santana do Livramento, né? E ele nos pediu que, verbalmente, né, o nosso reitor nos pediu verbalmente que o que nós formos abrir, que se abra junto um ProEja. Então nós precisamos agora sentar com os nossos servidores, ponderar sobre o pedido do reitor e ver o que está ao nosso alcance para que possamos cumprir com aquilo que a Secretaria do MEC nos propõe, né? Porque ao propor para o reitor nos propõe, é feito, como se diz, que é feito cascata, e a gente já tinha feito estudos, né, sobre a viabilidade técnica de alguns cursos, e a gente tem que retomar essas conversas, abrir o leque, abrir o pensamento, né, e tentar... como é que eu posso dizer, tentar compor algo que seja bom para o MEC, para a Secretaria do MEC, para o Instituto e para o Campus Camaquã. Bom, dentro dessa possibilidade de abertura de novos cursos, quais são os cursos que estariam em análise para que pudessem ser agregados a essa grade curricular do IFSU Camaquã? Olha, são muitos cursos, temos de tecnólogo a integrado, e também licenciatura, né? A gente não quer, Gil, embora esteja me apertando aqui, a gente não quer falar para não criar expectativa, né? Eu entendo, daqui a pouco, né, as pessoas que estão nos assistindo agora começam naquela expectativa, não, eu vou me preparar porque o IFSU vai ofertar, só que é tudo muito precoce ainda, é o momento de se discutir essas possibilidades primeiro, né? E é tudo muito... muda muito rapidamente. Essa semana eu estive reunido com uma pessoa
essa pessoa nos fez uma oferta que nos encheu de expectativa, que é aquilo que nós pensávamos anteriormente, assim, antes de assumir o campus, mas que tem que ser conversado, né, porque demanda outras coisas, né? Então vão surgindo situações que vão mudando, né, o cenário, e a gente passa a ver com outros olhos algumas coisas. Queria deixar registrado aqui que nada que foi feito anteriormente, que foi estudado anteriormente pela gestão passada, vai ser desconsiderado. Muito pelo contrário, é o início. Só que nós temos que abrir também agora novas possibilidades. E dentro dessas novas possibilidades tem coisa boa aí, né? Eu posso dizer que tem coisa boa, tem perspectivas boas, né? E tudo isso a gente tem que levar para a comunidade poder escolher o que é melhor, né? A gente tem que estar em consonância com os arranjos produtivos locais. Não adianta eu querer fazer algum curso que não esteja em consonância com os arranjos produtivos locais, não tem por que ser, né? Então, esse é um critério, tem que estar de acordo com os arranjos produtivos locais e assim estabelecendo os critérios para que a gente possa ser assertivo, porque nós sabemos, Gil, que o número de docentes e técnicos administrativos são limitados, né? Nós vamos poder chegar em 70 docentes, né? E aproximadamente 40 técnicos administrativos, e a gente tem que estar, né, planejando o futuro com muito cuidado, com muito zelo, né? Porque não é o futuro do diretor Wagner até 4 anos, é o futuro do campus para 20 anos, né? A gente tem que estar ciente disso e se preparar bem e não se apressar em decisões, né? A nossa pró-reitora Fabíola, já estive conversando com ela sobre isso, né? Sobre a celeridade dos pedidos de novos cursos, e ela nos colocou que nós façamos de maneira muito assertiva, né? Porque nós não entendemos, não conhecemos o futuro, né? Temos uma eleição aí, né, Gil, em 2026, não sabemos o que vai acontecer, e a nossa necessidade ultrapassa esse 2026, né? E nós temos que ser assertivo com aquilo que nós vamos ter, né? De professor, de técnico administrativo, e chegar ao quantitativo de alunos que o MEC espera da gente, né? O nosso telespectador possa entender que cada campus tem as suas necessidades regionais, né? Então, daqui a pouco, um curso que é disponibilizado em uma outra região, daqui a pouco ele não vai se adequar aqui, não é a necessidade da nossa região. Então, por isso que há todo esse critério, né, e toda essa cautela, principalmente na escolha de um curso. Esse zelo, né, nós temos que zelar, porque errar na escolha de um curso, não posso começar um curso e encerrá-lo, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. E não é bom nem para nós, nem para o Instituto, nem para o MEC. Então a gente tem que ser assertivo, nós não precisamos nos apressar, muito pelo contrário, nós precisamos ser criteriosos para, né, como eu disse, contemplar os arranjos produtivos locais, estar em consonância e ter como honrar, né? Sempre se falou, por exemplo, Gil, na possibilidade do Sul, Campus Camaquã, abranger o Chácara Buxaim, né? Sempre se fala, né, que seria algo que seria muito bom para a cidade, e nós assim também entendemos, mas também nós temos responsabilidade, porque nós temos que saber de onde saem os recursos, né? Às vezes a vontade não está em consonância com as nossas possibilidades, né? E é isso que, nesse sentido, que a gente tem que ter responsabilidade de fazer algo que no futuro a gente possa cumprir e ter pernas, né? Nosso orçamento ele é limitado, cada vez mais limitado, né? Nós temos aí 1.900.000, aproximadamente 1.900.000 por ano, dividido em 12 meses dá 160 mil, e a gente tem que pagar tudo com esses 160 mil. Né? Hoje em dia não sobra dinheiro para investir em nada, né? Infelizmente nós estamos, como a maioria da população brasileira, empatando, né? E é interessante que as pessoas entendam que nessas despesas mensais, a gente tem ali o quadro de funcionários, né, os docentes, as despesas, porque é um campus muito grande na cidade. Então, isso gera muita despesa, por isso essa cautela toda nos investimentos. Né? Sim, a gente tem aí o nosso pessoal terceirizado, que nós temos que honrar, né, mensalmente com as demandas que eles têm, né? E como tu bem falaste, é uma casa, tem que pagar água, luz, telefone, tem que pagar a internet, né? E a gente ultimamente só tem utilizado dinheiro para custeio, né? E a gente não tem conseguido utilizar o dinheiro para adquirir alguma coisa, né? E a gente está lutando para isso, né? A gente incomoda o nosso reitor lá, né? Que tem o pessoal que pede mais, né?
pede demais, como diz ele, né? E nós estamos nesse grupo aí, nós estamos sempre pedindo alguma coisa para o reitor, né, para nos alcançar, porque a gente sabe que o acervo da biblioteca já está defasado, a gente sabe que os ar-condicionados que nós temos não funcionam no inverno, só funcionam para o verão, né? Por que só funciona para o verão? Porque é o que deu para comprar, né? E é o mais barato. Tu vai numa loja, tem lá o ar-condicionado para verão e inverno, tu vai comprar o do verão porque no inverno tu vai dar um jeito. E assim vai. Então o pessoal nos pede, os alunos nos cobram, lá os estudantes nos cobram, né? E os professores, mas isso não aquece? Não aquece mesmo, né? Porque foi comprado para quando estivesse quente, né? Pelo menos no verão vocês vão ter um ambiente climatizado. E assim nós vamos, né? Não é questão de reclamar, mas é colocar para o teu ouvinte, Gil, que as coisas, embora a gente esteja numa estrutura federal, né? Parece que as coisas são mais fáceis, mas elas não são, né? A gente tem que ter responsabilidade, principalmente financeira, para honrar os compromissos, né? E a gente não pode viver, e aí uma reclamação que eu como gestor faço, a gente não pode viver da benevolência das emendas parlamentares, né? Não está correto. A gente tem que viver com o orçamento que é destinado para o nosso campus, né? E a gente não pode esperar pela benevolência de um deputado que nos alcance algum recurso para a gente fechar as contas, né? E aí isso está bem claro para a gente, em toda a reunião de CODIRCO, né, com o colégio de dirigentes que nós temos dos 14 diretores do Instituto, a gente deixa bem claro que a gente não pode ser assim a nossa sobrevivência, né? Não pode ser assim a maneira que se faz a educação, né? A educação é investimento e a gente tem que, pelo menos, de vez em quando, ter dinheiro para investir, né? Investir em livros, investir em viagens técnicas, né? Agora, tu vai falando comigo, eu vou me lembrando das coisas, né? Essa semana nós sentamos para ver as viagens técnicas, né? Porque a gente sempre fez muita viagem técnica, a gente quer continuar fazendo, né? E a gente estava lá planilhando tudo, né? Planilhando todas as viagens que ainda estão para acontecer, né? E esperando que a dispensa de licitação do ônibus avance para a gente poder liberar essa gurizada para viajar. Mas para liberar para viajar tem que ter recursos. É a gasolina, é a diária do professor, é a diária do motorista, né? E isso tudo é investimento, né? E a gente quer continuar tendo recursos para investir, né? E manter essa gurizada aí feliz, né? Tem gente que até se emociona, tem gente que conheceu o mar pela primeira vez no Instituto, né? A gente levou eles lá no Museu Oceanográfico, lá em Rio Grande, e aí levou eles para conhecer a maior praia do mundo, né? E eles pareciam que estavam vendo uma coisa assim descomunal. Assim, para a gente é tão comum, né? Para a maioria das pessoas parece coisa besta, né? Tem que ver a alegria da gurizada entrando no mar, de roupa e tudo. Não vou perder essa oportunidade. Não vou perder essa oportunidade, professor. Deixa eu ir lá. Vai lá então. Entra lá, só te cuida com as ondas e saindo de lá. E é uma experiência que marcante para eles, né? E sabe-se lá se eles vão ter outra oportunidade, né? Tem gente que viajou agora, nossa, vocês até tiveram aqui o Marcelo, né? Foram viajar aí com a Graxaí Bolt, né? Para longe, uma viagem de avião, a gurizada se emociona, né? E porque nunca andou de avião, tem medo, e essas experiências que vão marcando a vida da gente, né? E vão deixando histórias bonitas, histórias que vão permanecer aí para sempre, se Deus quiser, né? Bom, professor, a gente continuando aqui, o nosso programa vai até às 19 horas, mas a gente ainda tem espaço para falar sobre uma divulgação muito importante que a gente acompanhou, principalmente nas suas redes sociais esta semana. É algo que a gente já havia anunciado no ano passado, que é a construção de um restaurante universitário. E a gente ficou feliz porque até então não se comentava, pelo menos na comunidade, sobre este assunto. E nesta semana a gente viu que já tinha uma equipe fazendo medições e tudo mais ali no campus Camaquã do IFSU, escolhendo, né, os melhores locais, o local adequado para que realmente nós tenhamos esta construção. Isso nos encheu de alegria porque a gente sabe que existem alunos ali que muitas vezes não têm nem condição, né, de se alimentar corretamente como deveria. Então, um restaurante universitário viria justamente para suprir essa necessidade e auxiliar muitos desses alunos, né, professor? Certamente, nós, graças a Deus, através do novo PAC, né, das universidades e institutos federais, foi 2,5 bilhões investidos em 100 novos campos pelo Brasil, né, somando a 682 campos já existentes, unidades já existentes, e 1,4 bilhão para campos já existentes para a construção de refeitórios, ginásios, salas de aula, biblioteca e aquisição de equipamentos. E Camaquã optou por um refeitório, né? Optou por um RU, como se diz, né? Restaurante universitário.
que eu vou dizer que é RE, né? Restaurante escolar, né? Porque a maioria dos nossos alunos são do ensino médio integrado. E é um investimento de R$ 2.289.000. Destes já foram descentralizados R$ 400.000 para o início das obras. Tão logo o nosso projeto passe pela Prefeitura Municipal de Camaquã e pelo Corpo de Bombeiros, a partir de sua aprovação, né, do projeto arquitetônico e da prevenção contra incêndio, né, o famoso PPCI, vai ser dado a licença para a execução da obra, que nós temos estimativa de terminar, se tudo der certo, em 5 meses. Né? A gente está bastante feliz, né? É uma conquista para a região. Né? Hoje só tem restaurante universitário Pelotas, né? Pelotas Centro e Pelotas KVG. Nós e Bagé vamos ser terceiro e quarto de todo o instituto a ter este privilégio. É uma busca que vai demandar da gente também articulação política, porque nós recebemos a obra e nós temos que colocar equipamentos, né, e imobiliário dentro dessa estrutura, que já faz parte do novo PAC 2, né? Nós vamos receber aí R$500 mil para mobiliar este. Olha aí que coisa linda, né? Quem está nos assistindo neste momento, imagem em primeira mão para os telespectadores da Sul TV, o projeto. Esse projeto ele já foi aprovado. Agora o que a gente aguarda é aquele trâmite normal. Não é porque o IFSU é um campus federal que vai ter algum tipo de benefício, de agilidade na questão burocrática. Não, ele precisa passar pelos bombeiros, precisa passar pela prefeitura como uma obra comum. Sim. Mas vai ser esse projeto aqui. Isso aí, todo o trâmite normal de uma construção é o que vai ocorrer com a gente. Então, aí o que vocês estão vendo é o nosso sonho, né? Eu brinco com o pessoal lá, se nós tiver 10% desse sonho aí, dessa imagem, eu já ficaria feliz. Mas me assegurar que vai ser ipsiliter, né? Vai ser tal qual está aí. E nós vamos aproveitar com muita sabedoria esse espaço, né? Vai ser mobiliado, se Deus quiser, e nós vamos correr atrás, né, de recursos para oferecer a alimentação diária para o nosso estudante. Hoje, os recursos que nós temos vindo do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, são escassos. Mas, né, Gil, como a gente bem sabe que 2026 está chegando aí, talvez nós temos uma perspectiva boa, né, de um incremento orçamentário para contemplar uma refeição que hoje em Pelotas é oferecida a R$11. Né? Isso para nós vai ser muito importante porque nós temos muito aluno de fora, né, e que não podem ficar às vezes de tarde por condições, né, que a gente bem sabe, né, de orçamentária, né, e eles vão poder almoçar com qualidade e a gente vai, se Deus quiser, em 5 meses dar uma refeição para essa gurizada aí, né. Como é que funciona nos campos em que você citou lá de Pelotas já? O aluno paga R$11 por cada refeição. Por cada refeição, que é um valor muito acessível, né? É um valor bem acessível, a composição lá, que é o PNAE, o PNAES e recurso próprio. E esse recurso próprio que é o incremento que nós precisamos, né, para oferecer para o nosso estudante as mesmas condições. Concomitantemente a isso, nós temos conversado com o diretor do KVG, ele está se mostrando muito otimista na produção de arroz e feijão lá pelo Colégio Agrícola. KVG é o Colégio Agrícola, né, que antigamente era vinculado à Universidade Federal de Pelotas, que passou a ser gerido pelo IFSU. Então lá eles têm produção. E eles tinham uma condição do campus lá, que eles não poderiam oferecer, né, externamente esse alimento, e parece que se desenrolou, como se diz no interior, né, e que eles vão poder oferecer. E para nós, associado à agricultura familiar aqui de Camaquã, a gente tem sonhos aí de pegar um arroz e feijão, uma salada e uma proteína, né? Já seria de bom tom. Hoje Pelotas faz com R$11, né? Então eu vou estar indo ainda esse mês, né, lá em Pelotas, para entender o processo, como é que eles conseguem chegar a essa composição de R$11, né? E também vou no KVG para entender essa licitação que eles fazem, essa terceirização para uma empresa que vai prestar o serviço, né? E aí a gente vai buscar informações, porque é novo para nós, né, Gil? Então a gente tem que se informar com quem já tem que know-how e que já oferece. A gente é muito humilde para isso, a gente vai estar indo
falar com eles ainda esse mês. Já vou aproveitar para falar, ontem a gente recebeu a informação que o nosso ministro, né, Camilo, vai estar aí quarta-feira, ele e o Bragnoli, né, que é o nosso secretário do EPT, que eu falei, vão estar aí no IFSUL, né, também na Universidade Federal de Pelotas, visitando, né, o Hospital Universitário lá de Pelotas, e o nosso IFSUL. A gente vai ter esse momento com ele aí, é o momento da gente chegar e poder pedir pessoalmente algumas coisas para ele, né? Nós estávamos como é que vou dizer? Nós estávamos juntando informações, né, fazendo um dossiê, né, de cada campus, né, que compusesse uma folha só, né, e a gente vai entregar em mãos para ele, né, nas nossas necessidades, né. A gente tem muita coisa para fazer. A gente, como tu sabes, a gente tem um tecnólogo em computação, é algo legal demais, algo que tem tudo a ver com a tendência atual, e a gente precisa de recursos, né? Precisa de recursos para oferecer o melhor para a nossa região da Costa Doce. Então a gente já montou esse dossiê de uma página por campus, a gente vai somar os outros 14 campos e a gente vai entregar pessoalmente agora, quarta-feira, um momento bem bacana lá em Pelotas, no IFSUL. É difícil, eu não me lembro de um ministro vir para Pelotas nessas circunstâncias, né? O nosso reitor vai aproveitar para tomar posse pelas mãos do ministro, e lá nós estaremos lá nesta quarta-feira, marcando presença, levando as demandas de Camaquã, do IF Camaquã, para o ministro, para o seu secretário, e para que ele nos veja nossas potencialidades, né, nossas necessidades, assim como a gente falou que a gente quer fazer isso para a comunidade. A gente tem que ir aonde estão os recursos, né, e lá estaremos para falar com eles sobre todas as demandas. Coragem nós temos, né? Vamos ver se vão deixar eu chegar perto do homem, né? Porque vão ter que me barrar, porque eu vou ter que fazer Camaquã ser ouvido lá. Tá certo. Professor, deixa eu agradecer a tua participação, a tua disponibilidade em vir hoje aqui conversar com os telespectadores da Sul TV. Quero te dar parabéns, né, por estar agora à frente ao Campus Camaquã do IFSUL, dizer que a Sul TV é parceira do IFSUL. Né? No ano passado, os nossos telespectadores lembram, né? A gente fez uma série de entrevistas com professores do Campus Camaquã do IFSUL. Isso foi muito interessante porque vários telespectadores depois relataram: olha, eu estava em dúvida sobre tal curso e agora eu defini que eu quero fazer, porque eu entendi melhor como é que funciona essa dinâmica. O espaço segue aberto para que a gente possa divulgar as necessidades do Campus Camaquã do IFSUL e também todas as conquistas que eu tenho certeza que serão muitas durante a sua gestão. Obrigado pelo espaço, Gil, te agradeço. É a primeira vez que eu venho aqui, eu fui muito bem recebido e tenho sido bem recebido nos lugares que eu vou, e a gente quer essa parceria, a gente quer estreitar laços de amizade, cooperação, servir. Tu me perguntasse sobre a nossa campanha é servir, por isso que a gente se chama servidor, nós estamos para servir a comunidade camaquense. Todo mundo que precisar pode bater lá no IFSUL para falar com a gente tem um café, né? Não é um café aquele gourmet, mas tem um cafezinho bom, gostoso, quentinho, para oferecer e escutar. Nós temos que ter uma escuta ativa, nós temos que estar em consonância com as necessidades de Camaquã, e essa oportunidade está aqui, nos enche de orgulho, satisfação, e queremos fortalecer essa parceria, Gil.